Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Estaremos dando início hoje a um estudo bíblico sobre a primeira carta aos Coríntios. Faremos um estudo mais reflexivo do que teológico. O intuito desse canal aqui, como eu sempre falei, repito e vou estar sempre falando, não é formar intelectualmente as pessoas tão somente, mas tem maior importância para mim levar as pessoas a uma experiência com Jesus e com a igreja. Isto para mim é fundamental. Então esse vídeo é o primeiro vídeo da série, um vídeo introdutório, né? Vamos fazer aqui a introdução básica da carta e eu convido você a entrar comigo nessa aventura. Vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fiz algumas observações aqui, né, a respeito da cidade de Corinto e da igreja que se formou em Corinto, para que nós possamos ter uma pequena ideia do que foi esta cidade e do que foi esta igreja. Meus irmãos, a cidade de Corinto, ela foi destruída, né? A sua primeira destruição, estou falando da cidade, não da igreja, tá certo? Foi destruída pelo general romano Lúcio, no ano de 146 a.C. E a cidade foi restaurada por Júlio César em 44 a.C. E os cidadãos da cidade de Corinto, eles têm diversas origens, eles são provenientes de diversos lugares. Eles são provenientes originalmente da Grécia, Síria, Egito e Judéia. Então, essa cidade é formada, dá para ver nitidamente que ela é formada por povos mistos, né? De diversas comunidades. Por volta do início do primeiro século depois de Cristo, Corinto tinha uma pujante comunidade judaica. Então, no primeiro século depois de Cristo, a cidade de Corinto ela era até pujante, se tratando da comunidade judaica que nela existia. Só que não tinha muitos vestígios dessa comunidade, vestígios material, né? Não tinha muitos vestígios. Outros grupos religiosos estão também representados. Existia nela, na cidade, templos dedicados ao culto do imperador, às várias deidades gregas e aos deuses egípcios. Destacam a diversidade religiosa e a complexidade étnica da cidade que Paulo iria tornar um dos centros mais importantes do proto-cristianismo. Ou seja, meus amados irmãos, essa cidade ela foi destruída por um período, depois reconstruída, vieram habitar essa cidade pessoas de diversos lugares, diversas regiões. O culto pagão se estabeleceu de maneira muito forte, existia um culto ao imperador, existiam muitas deidades gregas e também muitos deuses egípcios no meio desta cidade. E Paulo, quando veio pregar aí, quando veio anunciar Jesus aí, Paulo encontrou realmente muita dificuldade. Mas ele fez desta cidade uma das maiores igrejas que nós podemos contemplar nos manuscritos bíblicos. Veja só, a reputação de Corinto como cidade do pecado
por excelência, se baseia na afirmação de Estrabo de que o templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas sagradas. Veja, na cidade de Corinto existia um templo, o templo de Afrodite, que possuía mais de 1000 prostitutas sagradas. Ou seja, quando se celebrava um culto a Afrodite, quando se celebrava um culto a esta deusa pagã, 1000 prostitutas desta deusa, né, sacerdotisas, podemos dizer assim, faziam uso de sexualidade depravadíssima dentro do templo. Então, a palavra Corinto já denominava depravação sexual. Coríntios era a cidade da depravação sexual. Então, é esta cidade que o apóstolo Paulo encontra para ser evangelizada por ele. E daí o apóstolo começa a pregar o evangelho nesta cidade. O apóstolo começa a anunciar Jesus nessa cidade. Segundo alguns relatos, a data, né, e o lugar de origem a respeito desta carta, o próprio Paulo nos diz que 1 Coríntios foi escrita na primavera em Éfeso. Isso está no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, versículo 8. Mas o ano é uma questão controvertida. As datas sugeridas variam de 52 a 57 depois de Cristo. E a maioria opta por uma data próxima do meio desse período de tempo. Então, de 52 a 57 é o período aproximado em que se escreveu esta carta. Mas a maioria dos estudiosos, a maioria dos biblistas, a maioria dos teólogos, opta por uma data que está entre as duas, entre 52 a 57 depois de Cristo. Quando se levam em conta todas as relações complexas de Paulo com os coríntios, a data mais provável é a primavera de 54 depois de Cristo. Assim também podemos compreender que a autenticidade da primeira carta aos Coríntios não é objeto de discussão. Então, a autenticidade de 1 Coríntios não é objeto de discussão. Então significa dizer que é autêntica, esta carta é autêntica. Esta carta está realmente dentro daquilo que é conhecido como cano bíblico. Ela é inspirada. Ela está dentro dos manuscritos que foram inspirados por Deus e que nós podemos ver de maneira extraordinária. Então, meus amados irmãos, esta carta aos Coríntios, e aqui eu fiz uma breve introdução, lendo um pouco do que eu pesquisei aqui de maneira muito rápida, dá para ver que o apóstolo Paulo é quem escreve esta carta por volta do ano 54 depois de Cristo, e é uma carta que está direcionada a resolver problemas, a resolver questões dentro da igreja. Então, a igreja de Corinto é conhecida até hoje como a igreja que mais recebeu da parte de Deus os dons espirituais. É a igreja que era rica financeiramente e também rica de dons espirituais. E por meio desta introdução, eu queria dizer para vocês que o sentido primário da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, não é para fundar a igreja, como muita gente, e aqui cabe bem relembrar isso, eu não canso de dizer, aqui cabe bem relembrar isso,
Os protestantes imaginam que primeiro a Bíblia existiu e depois a igreja veio a existir. Pelo contrário, dá para nós vermos aqui nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios, de maneira muito direta, muito clara, que a carta aos Coríntios ela foi escrita por uma necessidade de problemas que estavam existindo dentro da igreja, dentro da comunidade de Corinto, que já existia antes da carta ser escrita. Antes da carta ser escrita. A carta foi escrita exatamente porque dentro da igreja começou a surgir muitos problemas, problemas diversos, problemas na área de sexualidade, problema na área de sacrifício de animais, de animais a ídolos, a fornicação, partidos dentro da igreja. Isso tudo foram aspectos, problemas sobre o matrimônio, problemas sobre a ressurreição, problemas sobre a igreja estar dividida. E por esse motivo, o apóstolo Paulo resolve escrever a carta para solucionar, para sanar estes problemas que existiam em Corinto. E essa carta tem esse intuito. Então veja, primeiro existe a igreja de Corinto, depois da igreja de Corinto se levanta, se inicia diversos problemas, e no meio disto tudo, o apóstolo Paulo escreve a carta para solucionar, para exortar, para direcionar os irmãos da igreja de Corinto. Então nós precisamos compreender isso, porque do contrário, nós iremos cair na tolice, como acontece em outras religiões, onde existe um livro e deste livro se faz a religião. Não. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo existiu primeiro no coração de Deus em toda a eternidade, depois no povo de Deus escolhido no Antigo Testamento, o povo de Israel. Ali a igreja já estava ali, porém escondida, ainda era um ícone. A reunião, o chamado de Abraão para formar um povo, ali era um chamado em Abraão para formar a igreja que estava no coração de Deus, mas que ali em Abraão, nas 12 tribos, era apenas uma sombra, um ícone da igreja que iria surgir na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja existe e depois vem a necessidade das Escrituras para orientar a igreja. Eu tenho aqui no meu canal um estudo bíblico sobre a primeira carta, a segunda e a terceira carta de São João. Se você for dar uma analisada lá, se você for ler, for ver os vídeos, principalmente da primeira carta, que inclusive está como estudo bíblico, mês da Bíblia 2019, você vai ver que a mesma coisa se deu com João. João escreveu a carta, a primeira carta, para sanar problemas gnósticos que existia dentro da igreja. De pessoas que tinham se dividido, que começaram a deixar a sã doutrina de lado e começaram a seguir mestres gnósticos, manuscritos gnósticos, e começaram a até desacreditar da presença de Jesus no meio da humanidade como homem. Começaram a negar a encarnação do Verbo divino. Então isso é o que acontece quando nós começamos a achar que da Bíblia nasce a igreja, quando na verdade é o contrário, da igreja nasce a Bíblia. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado dessa breve introdução, e que nós possamos nos enveredar por este caminho de conhecimento desta carta que é extraordinária, que é maravilhosa, a carta de São Paulo aos primeiros Coríntios. A primeira carta, melhor dizendo, de São Paulo aos Coríntios. Deus abençoe você.
dá uma curtida no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e vamos mergulhar, vamos nos jogar, nos lançar nessa aventura extraordinária. Espero você no próximo vídeo.